Fala, tropa! Eu sou a Bebel da Duobet e aqui você tem as melhores análises e os melhores palpites para nossa quinta-feira, 12 de setembro. Bora conferir os jogos? Às 6h30 da manhã, a gente tem quartas de final da Copa da Austrália. Adelaide United contra Wanderers. Aqui, a gente está fora do mercado de resultados, são quartas de final, é jogo de Copa, é eliminatório, mas é um cenário interessante para gols. Quando a gente olha os últimos 5 jogos do Adelaide, em todos eles tiveram pelo menos 2 gols na partida. 3-2, 3-1, 1-1, 2-0, 4-3... E dando uma olhada nos últimos 5 jogos do Wanderers, a gente vê também que em todos eles tiveram pelo menos 2 gols na partida. 4-0, 4-2, 2-1, 3-4, 2-1. E dando uma olhada no último confronto direto entre eles, que aconteceu em fevereiro desse ano, já faz um tempo, mas ainda assim acabou ficando 2-1 para o Wanderers, na casa do Adelaide, que também é o caso desse jogo. Então são times muito ofensivos, com uma boa média de gols por jogo, e por conta disso, o nosso palpite para esse jogo é mais de 1,5 gols na partida. Tá com uma odd de 1,12 para a gente colocar no boletim. Às 4 da tarde, a gente tem jogo pela 6ª rodada da 4ª divisão da Inglaterra, Harrogate contra Doncaster. O Doncaster joga fora de casa, mas ainda assim tem um leve favoritismo, é um time superior comparado ao Harrogate, mas aqui a gente está fora do mercado de resultados. Se você quiser ir numa dupla hipótese para o Doncaster, pode ser uma boa opção, mas aqui é um cenário interessante para gols. Quando a gente olha a classificação dos dois times até agora, atualmente o Doncaster em primeiro lugar, dos 5 jogos que teve até agora, foram 10 gols marcados, uma média atualmente de 2 gols marcados por jogo e 6 gols sofridos. Já o Harrogate, atualmente em 20º lugar, dos 5 jogos que teve até agora, foram 4 gols marcados e 7 gols sofridos. Dando uma olhada também no retrospecto do Doncaster fora de casa, a gente vê que costumam ser jogos que tem pelo menos 2 gols na partida. Dos 5 últimos jogos dele fora de casa, 4 tiveram pelo menos 2 gols. Aqui 3-2, 3-0, 3-1, 2-0 e 0-0, que sai um pouco do padrão. Olhando também o último confronto direto entre eles, que aconteceu em janeiro desse ano, já faz um tempo, mas acabou ficando 3-1 para o Harrogate, na casa do Harrogate, que também é o caso desse jogo. Então é um cenário interessante para gols. O Doncaster é um time muito ofensivo, está na liderança do campeonato atualmente, mas pode acabar se complicando, pode acabar levando gols, então é um bom jogo para gols. Por conta disso, o nosso palpite para esse jogo é mais de 1,5 gols na partida. Tá com uma odd de 1,21 para a gente colocar no boletim. Às 9 da noite, a gente tem jogo pela primeira divisão do Paraguai, Nacional Asunción contra Olimpia Asunción. Aqui, os dois times são muito ofensivos, mas tem uma boa defesa. Quando a gente olha a classificação dos dois times até agora, o Olimpia em primeiro lugar. Dos 9 jogos que teve até agora, foram 13 gols marcados e só 3 gols sofridos. Tem uma defesa muito sólida. Já o Nacional, atualmente em quarto lugar, dos 9 jogos que teve até agora, foram 8 gols marcados, uma média de menos de 1 gol marcado por jogo, e 5 gols sofridos. Também tem uma boa defesa, né? Menos de 1 gol sofrido por jogo. E dando uma olhada no retrospecto do Nacional dentro de casa, quando a gente olha os últimos 5 jogos, em 4 deles tiveram poucos gols. Aqui 1-0, depois 3-1, que sai um pouco do padrão, mas depois 1-0, 0-0, 0-0 de novo. E olhando o Olimpia fora de casa, a gente costuma ver que também são jogos com poucos gols, ele tem uma boa defesa. Aqui 3-0, depois 1-0, 1-1, 1-0 de novo e 0-0. Dando uma olhada também no último confronto direto entre eles, que aconteceu em abril desse ano, acabou ficando 1-0 para o Olimpia, na casa do Nacional, que também é o caso desse jogo. Então é um bom cenário para under goals, né? São jogos que não costumam sair muitos gols. A defesa dos dois times é muito sólida, o Olimpia tem um ataque melhor, pode acabar complicando o Nacional, mas a gente espera que seja um jogo para poucos gols.
Por conta disso, o nosso palpite para esse jogo é menos de 3 gols e meio na partida. Tá com uma odd de 1,17 pra gente colocar no boletim. Às 9h45 da noite, a gente tem quartas de final da Copa do Brasil, Atlético Mineiro contra São Paulo. O jogo de ida na casa do São Paulo acabou ficando 1-0 pro Atlético. São Paulo teve muitas dificuldades de furar a defesa do Atlético, não conseguiu marcar gols dentro de casa. Já o Atlético, no finalzinho do jogo, acabou conseguindo abrir o placar e agora leva essa vantagem para dentro de casa. Então o Atlético agora com essa vantagem pode acabar segurando mais o jogo, conta com jogadores muito bons no ataque, né? Arana vai jogar, Hulk vai jogar, mas ainda assim já tem a vantagem, não precisa da vitória para esse jogo, então pode acabar jogando mais retrancado. Quando a gente dá uma olhada também no retrospecto do Atlético dentro de casa, a gente vê que são jogos que não costumam sair tantos gols. 2-0, 1-0, 1-1, 3-0, que saiu um pouco mais, depois 2-1. E dando uma olhada nos jogos do São Paulo fora de casa, a gente vê também que são jogos que não costumam sair muitos gols. 2-0, 2-1, 0-0, 0-0 e 1-0. O Atlético, como eu comentei, vai jogar dentro de casa, tem o apoio da torcida, é favorito para esse jogo, só que já tem a vantagem, não precisa da vitória, pode jogar mais retrancado, vai tentar segurar os ataques do São Paulo. O São Paulo não conseguiu fazer gols nem dentro de casa, então a gente espera que seja um jogo mais para o cenário under gols. Por conta disso, o nosso palpite para esse jogo é menos de 3 gols e meio na partida. Tá com uma odd de 1,17 pra gente colocar no boletim. E também, às 9h45, pelas quartas de final da Copa do Brasil, a gente tem Flamengo contra Bahia. Lembrando um pouco a situação do Atlético Mineiro, o Flamengo ganhou no jogo de ida na casa do Bahia por 1-0, agora joga em casa, vai ter o apoio da torcida e já joga com essa vantagem no placar por 1-0. Não vai contar com alguns atacantes, né, principais do time do Flamengo. O Pedro não joga, tá lesionado. Então, a gente acredita que para esse jogo o Flamengo vai focar mais em jogar retrancado na defesa, jogando, né, nos contra-ataques do Bahia, tentando fazer alguma coisa mais nos contra-ataques, porque já tem essa vantagem e não precisa da vitória. Já o Bahia não conseguiu fazer gol nem dentro de casa, então a gente espera que seja um jogo também do cenário under goals. Quando a gente olha também o retrospecto do Flamengo dentro de casa, a gente vê que dos últimos 5 jogos, em todos eles tiveram menos de 3 gols e meio na partida. Aqui 2-1, 2-0, 1-1, 2-0 e 2-0 de novo. Olhando os últimos 5 jogos do Bahia fora de casa, também em todos eles tiveram menos de 3 gols e meio na partida. 2-1, 2-0, 1-0, 1-1 e 1-1 de novo. Então o Flamengo vai jogar em casa, pode jogar um pouco mais retrancado, tentando segurar esse placar, não precisa se expor tanto para conseguir marcar gols, já que não precisa da vitória, pode jogar aqui até por uma derrota, que empata, né, o placar agregado, mas se ele conseguir no mínimo um empate, já está classificado para esse jogo. Então o nosso palpite para esse jogo é menos de 3 gols e meio na partida. Tá com uma odd de 1,26 para a gente colocar no boletim. E esse é o nosso bilhete montado na Sporting Bet. Jogo do Adelaide contra o Wanderers, mais de 1,5 gols com uma odd de 1,12. Jogo do Harrogate contra o Doncaster, mais de 1,5 gols com uma odd de 1,21. Jogo do Nacional contra o Olímpia, menos de 3 gols e meio com uma odd de 1,17. Jogo do Atlético Mineiro contra o São Paulo, menos de 3 gols e meio com uma odd de 1,17. E jogo do Flamengo contra o Bahia, menos de 3 gols e meio com uma odd de 1,26, totalizando uma odd de 2,33 para a gente pelo menos tentar dobrar o nosso investimento com menos riscos e sempre fazendo gestão de banco. Então é isso, tropa, o link do bilhete está aqui na descrição do vídeo e se você gostou do nosso conteúdo, já curte o vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações, porque todos os dias tem os melhores palpites aqui para vocês. Deixe nos comentários os palpites de vocês para os jogos de hoje e bora tentar buscar o green. Vem com a DuaBet!